É muito interessante o que o apóstolo fala aqui, né? Quando ele fala: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Bom, isso aí é uma exortação que deveria nos acompanhar sempre. Sempre nos regozijarmos no Senhor, alegrai no Senhor, até nos alegrarmos no Senhor, buscarmos sempre entender que o Senhor tem o melhor para nós, ainda que seja em meio ao pior. Nós sabemos que os únicos cujo final do livro, ou final do filme, ou final do romance vão se dar mal, são os incrédulos. Né? Quando a gente lê um livro, um romance, uma história, assiste um filme, você fica naquela expectativa: como será que será que vai acontecer com esse personagem, né? E às vezes acontece uma tragédia, às vezes ele se dá bem, às vezes ele se dá mal. Se ele for o mocinho dos tempos de bang bang de criança, ele sempre se dava bem, né? O bandido sempre se dava mal. Mas hoje não é nem sempre assim. Mas no caso do cristão, do personagem cristão, ele sempre vai se dar bem, porque na pior das situações, ele vai terminar, o último capítulo vai terminar na presença do Senhor. Então existe motivo para nos regozijarmos no Senhor, que é o fim do nosso livro, é o fim do nosso romance, é o fim do capítulo da nossa vida, o fim do enredo da nossa vida. Não haverá nada de ruim no final da nossa vida. Quando a gente acha que está tudo muito ruim, né? E costumam dizer até: não, no fim vai dar tudo certo. Mas está tão ruim, é porque não chegou no fim ainda. Espera um pouquinho, e no fim vai dar tudo certo. Quando chegar no fim, vai se resolver tudo, todo o enredo vai se resolver. Então, regozijai-vos no Senhor devia ser uma coisa óbvia para todo cristão, ainda que temporariamente, né, passamos por muitas aflições, como fala Pedro no capítulo 1 de 1 Pedro. Ele diz assim, que mediante a fé, ele fala primeiro, versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de 1 Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Para quê? Para uma incerteza, para uma vida de tristeza, para um fim desconhecido? Não, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A gente ganha uma flor, um ramalhete, põe num vaso, não adianta. Você pode pôr água, pode pôr um comprimido de AS lá dentro, ela vai durar um pouco mais, mas ela vai murchar. Mas o que está guardado para nós não vai murchar. Que mediante a fé, no versículo 5, estáis guardados na virtude de Deus, ou no poder de Deus, para a salvação que já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ou vos regozijais, ainda que agora importa, sendo necessário, ou seja, nada que não seja necessário, que estejais por um pouco, ou seja, por um tempo determinado, contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais, vos regozijais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo hoje, vai ser explicado um pouco mais adiante a salvação das nossas almas, e por que às vezes nesse capítulo parece que ainda não está completada a nossa salvação, mas isso é mais para frente.